Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui, nosso segundo dia de aula de História Eclesiástica 2, é o segundo bloco. As nossas aulas estão sendo gravadas. Hoje nós estamos aqui já na Idade Média, estamos falando sobre monasticismo, em especial o monasticismo beneditino, tá bom? Então, pastor Johnny, continua lendo aqui para nós, por gentileza, aqui o capítulo 2, né, do Justo Gonzalez. Aqui é a página da minha página número 41, mas na sua versão é diferente, né? 249. 249. Então, você tinha parado aqui. Outra diferença entre o monasticismo, pode ler para nós, por gentileza? Somente. Outra diferença entre o monasticismo grego e o latino é que esse último nunca sentiu a enorme atração pela vida solitária que dominou boa parte do monasticismo oriental. Apesar de haver no Ocidente alguns ermitões solitários e de alguns dos mais famosos monges ocidentais praticarem por algum tempo esse tipo de vida, o ideal do monasticismo ocidental foi, de modo geral, a vida em comunidade. Por último, o monasticismo ocidental poucas vezes viveu a tensão constante com a igreja hierárquica que caracterizou o monasticismo oriental, principalmente nos primeiros tempos. Até os dias de hoje, o monasticismo segue seu próprio rumo nas igrejas orientais, prestando pouca atenção à vida da igreja em geral, a não ser quando algum monge é chamado para ser bispo. Dá uma pausa aqui, pastor, por gentileza. Olha só que interessante, irmãos. Percebam que a característica do monasticismo oriental se mantém diferente do oriental até hoje, a não ser quando algum desses monges, a gente já vai ver até que os monges que lideram os monastérios são chamados de abade, é chamado para ser bispo, ou é chamado para ser no caso, patriarca. Isso no Oriente, né? Então percebam que algumas peculiaridades se estabeleceram ao longo dos séculos, tá? Então, tudo bem até aí? Querem fazer alguma pergunta? Então, percebam também que a questão, como a gente viu, não tem muita tensão, né? Ó, o monasticismo ocidental poucas vezes viveu a tensão constante com a igreja hierárquica, que caracterizou o monasticismo oriental. Então, a tensão sempre foi uma coisa mais voltada dos monges do Oriente, sim, não do Ocidente. Tem uma explicação? Tem, a gente já vai ver, mas é muito curioso esses detalhes. Pois não, Júnior? Eles quanto ao movimento católico, né, da Igreja Ortodoxa ou da Igreja Católica Romana, ele continua da origem ou continua sendo um braço da Igreja ainda? Continua, é isso. Por isso que para a gente entender o romanismo medieval na sua essência, as cruzadas, o papado, para a gente entender a tradição cristã que se estabelece, para a gente entender a contra-reforma e chegar até os dias de hoje, é por isso que a gente precisa entender um pouco... Faz parte da tradição, então, esse braço... Faz, exatamente. Só que, assim, se percebe que ainda dentro do romanismo ortodoxo grego e do romanismo católico, propriamente dito, quando eu falo romanismo ortodoxo grego, eu sei que parece contradizente, mas, assim, quando a gente fala do catolicismo romano e do catolicismo ortodoxo grego, só que o mesmo ortodoxo grego, ele foi romanizado. Exatamente. Ele foi humanizado. Então, quando a gente fala de catolicismo romano, logo, não é só Roma. A gente tem que lembrar que o imperador de Constantinopla, ele era o bispo dos bispos, o segundo bispo que se consolidou depois nos demais séculos como o principal representante ficava em Roma, o segundo bispo de importância em Constantinopla. Então, na realidade, quando se romaniza aqui em Roma, no Oriente, Constantinopla era a mesma coisa. Ele só descentralizou, né? Exatamente, ele só descentralizou. Então, para nós chega o catolicismo romano, mas para o Oriente continua o ortodoxo grego
e russo, mas eles são romanizados, porque eles também adoram Maria, eles também têm várias práticas, não todas iguais ao catolicismo romano, mas algumas eles se mantêm. A tradição da igreja, por exemplo, eles também têm os dogmas deles, né? Podem ver que eles não são como os romanos, mas eles têm muito do romano, né? Então a gente também não pode dizer que eles são iguais a nós, protestantes. Não, não. É outra realidade. Mas, assim, se a gente fosse colocar uma ponte, eles estão mais próximos de nós, os ortodoxos gregos e russos, do que os romanos. Mas, mesmo assim, estão muito distantes. Por quê? Porque eles têm práticas... Governo, né? Eles só têm autonomia de governo com relação ao romanismo, né? Isso, e algumas outras coisas, como aquela questão iconoclasta. Eles usam, né? Eles usam os ídolos, mas eles não veneram, não adoram. Isso tem uma explicação, porque eles sempre foram mais radicais. Perceba, por isso que eu falei, Júnior, que eu queria fazer essa análise. Percebam que essas características foram fundamentais para aquilo que eles se tornaram. Mesmo que eles se enveredaram ao longo dos séculos... Aí mesmo se conhecer separou, né? Exato, mas ainda teve muita origem boa. Então, você entende, Júnior, em 30 anos, o neopentecostal virou uma seita dentro do protestantismo. A gente não está com o neopentecostal há 300 anos. O que vão ser os neopentecostais daqui a 300 anos? Pelo amor de Deus, né? Entendeu? Se em 30, 40 anos o neopentecostal virou esse dragão de 7 cabeças, pelo amor de Deus, o que não vai ser daqui a 200 anos, entendeu? No entanto, para eles chegarem onde chegaram, demorou séculos. Mas é isso aí, tá bom? Então, continua para nós, pastor, por gentileza. No Oriente, né? Isso. No Ocidente, aliás. No Ocidente, ao contrário, a relação entre o monasticismo e a igreja hierárquica sempre tem sido estreita. Vão ser nos momentos em que a corrupção extrema da hierarquia levava os monges a reformá-la. O monasticismo foi sempre o braço direito da hierarquia eclesiástica. Em mais de uma ocasião, os monges reformaram a hierarquia, ou a hierarquia reformou o monasticismo decadente. Olha, essa frase é muito legal. Essa frase é muito legal. E é por isso que eu quis fazer essa análise com vocês, né? Então, percebam que eles eram um ponto de equilíbrio, irmãos. Sabe, vamos aqui usar um termo na nossa linguagem, os puritanos. O que é o movimento puritano, pietista, dentro do protestantismo, se não uma maneira mais ou menos do que eles fizeram? Podem ver, né? Eles estavam ali próximos, tinham relação estreita, outros mais, outros menos, mas quando o negócio apertava, havia uma reforma. Então, o monasticismo foi sempre o braço direito da hierarquia eclesiástica. Então, Júnior, aqui responde um pouco o que você tinha perguntado, né? Em mais de uma ocasião, os monges reformaram a hierarquia, ou a hierarquia reformou o monasticismo decadente. Por que também decadente? Porque, como tudo, aí a gente vai ver que, ao longo dos séculos, muitas vezes um imperador ou um rei que tinha ali os seus filhos bastardos, ele queria dar um jeito de colocar ali os filhos bastardos em segurança, colocava onde? Dentro do monastério. Ou quando eles queriam colocar os outros filhos que, de repente, não eram tão relevantes para os projetos deles. Então, os monastérios também acabaram se tornando centros políticos. Ora pela opressão e ora porque também, vai ser muito curioso, vocês vão ver aqui na leitura, que os próprios monges também, eles tinham também um costume de repente, ficar um período no monastério e ir para outro. Aí ficava naquele, ia para outro. E assim ia desfrutando dos monastérios. Hã? Um fiscalizava o outro aí? Não necessariamente, mas era, sabe aquela questão, já que não tinha um rigor tão grande, Júnior, então você era livre, você não está preso, você é um ministro, para fazer a obra de Deus, você vai ser enviado, né, pelo abade. No entanto, o que acontece? De repente você cansou do pastorais, você quer comer no outro seminário, então você ia, entendeu? Então chegou uma hora que estava virando meio que bagunça também. Por isso que Beneditino cria umas regras, e essas regras passam a ser percebidas para quê? Para criar essa certa conduta, dizendo, olha, isso não é prudente.
porque senão avacalha os projetos. Então, é bem interessante. Né? Unidade, estabilidade. Exatamente. Aqui é uma foto, né, um desenho, né, o Beneditino de Nursia foi o verdadeiro fundador do monasticismo ocidental. Detalhe do quadro de Leone, Um Milagre de São Benedito, na Galeria Nacional de Artes dos Estados Unidos. Conta-se, bom, a gente vai ler aqui que ele também, né, profetizou, ele foi uma pessoa importante, mas o mais importante sobre todas as obras dele foi o quê? Criar a regra, né? A regra. Tá bom? Então, continua para nós aqui, pastor Johnny, por gentileza. De certo modo? Isso, por favor. Vamos lá. De certo modo, o monasticismo ocidental encontrou seu fundador em Bento de Núrcia. Antes dele, houve muitos monges da Igreja Ocidental. Porém, somente ele conseguiu dar Falhou para nós, né? Falhou para vocês também? Sim, travou. Falhou. Pastor Johnny? Travou a sua leitura, meu amigo. Então, eu vou continuar. Antes dele, houve muitos monges da Igreja Ocidental, porém, somente ele conseguiu dar ao monasticismo latino, guardem esse detalhe, o seu próprio sabor. Ou seja, ele teve uma ideia, e dentro dessa ideia, ele cria algo, de tal modo que depois dele o monasticismo não foi mais algo importado do Oriente Grego, mas uma planta autóctona. Ou seja, o que é um missionário autóctone, no caso? É que ele nasce dentro do país. Você vai fazer missões na África, ganha o africano, você treina ele e envia. Ou seja, ele é nativo da própria terra. Então, ele, como ele era um ocidental, aonde fica, inclusive, né, Núrcia, né? Núrcia, na Itália. Eu até vou mostrar aqui para vocês. Hoje, né? Literalmente, Núrcia, na Itália, é dentro da Itália. Literalmente, hoje é Nórcia, tá? Mas antigamente se falava Núrcia. Eu vou mostrar aqui para vocês no mapa. Então, é bem interessante, só para vocês terem uma noção, para que a gente possa ver, né, essa região. Tá bom? É literalmente no centro da Itália, irmãos. No centro da Itália, né? Então, ele nasce ali. Deixa eu mostrar aqui pelo Google Maps, só para vocês terem uma ideia, né? Aqui. Literalmente aqui, ó. Deixa eu compartilhar. Aqui. Pastor Johnny, sua ligação tinha falhado, viu? Caiu, né? Voltei. Mas eu concluí aqui a leitura, tá? Beleza. Tem problema. Acontece. Deixa eu só pôr aqui, Google Maps aqui. Tá? É exatamente aqui, ó. Deixa eu compartilhar novamente com vocês. Pronto. Aqui. Fica bem no centro, né? Não sei por que razão. Para mim não apareceu, não sei se para os irmãos aí. Apareceu para os irmãos? Hoje é Norte. Apareceu? Não. Não apareceu. Esse é o Google Tradutor aqui. Então desculpa. Isso daqui eu compartilhei errado. Compartilhar essa guia. Isso. Ali é de uma outra frase. Aqui, ó, temos a Itália, né? Então, ele está exatamente aqui no centro. Tá? Viram agora? Ó, onde está o ponto vermelho. Agora sim. Tá bom? Joia. Então, vamos lá. Vamos lá. Voltando aqui. Então, voltando ao texto, agora, Dil, leia para nós, por gentileza, Dil, a continuação do livro-texto. Tudo bem até aí, meus irmãos? Então, ele deu o seu próprio sabor, né? A vida dele. Vamos ler rapidamente, por gentileza, Dil. A vida de São Benedito. Benedito nasceu na pequena aldeia italiana de Núrcia. Por volta do ano de 480,
por volta do ano de 480. Para colocarmos sua vida dentro do quadro de acontecimentos que narramos no capítulo anterior, recordamos-nos que Odoacro, depois do último imperador do Ocidente em 476, e que em 493, quando Benedito começava a sua adolescência, toda a Itália estava nas mãos dos ostrogodos. A família de Benedito pertencia à velha aristocracia romana, e é de se supor que ele presenciou, durante sua mocidade, as tensões entre católicos e arianos, que caracterizaram esta época na Itália. Joia. Pode continuar, Dil, para nós, tá bom? Agora quero somente continuar o texto, né? Então pode ler. Obrigado, Dil. Quando tinha mais ou menos 20 anos de idade, Benedito se retirou para viver sozinho em uma caverna, onde se dedicou a um tipo de vida extremamente ascético. Levava ali uma luta contínua contra as tentações. Seu biógrafo, Gregório, o Grande, nos conta que, nesta época, o futuro criador do monasticismo beneditino se sentiu dominado por uma grande tentação carnal. Uma mulher formosa que ele tinha visto anteriormente apresentou em sua imaginação com tanta nitidez que Benedito não conseguia conter a sua paixão e chegou a pensar em abandonar a vida monástica. Então, nos diz Gregório, ele recebeu uma repentina iluminação do alto, recobrou os sentidos e, ao ver uma moita de espinheiros e úrtigas, tirou toda a roupa e se lançou aos espinhos e ao fogo das urtigas. Depois de se revolver ali durante muito tempo, saiu todo ferido. A partir de então, nunca voltou a ser tentado de maneira igual. Ou seja, Excesso... dá uma pausa, por favor, Gil. Claro. Então, aqui, meus irmãos, né, você vê, é uma narração até meia pitoresca, né, mas é o que foi registrado dele, Gregório o Grande. Então, percebe que eles tinham um pensamento sobre... vocês vão ver nas outras obras que eu separei aqui para vocês. Já sei o que fazer quando tiver uns pensamentos meio estranhos. Entendeu? E aqui vocês têm que lembrar, meus irmãos, que os monges, né, como nós aprendemos na sétima aula, eles já tinham o quê? Aquilo que nós chamamos do quê? Os demônios, ou seja, os 8 inimigos da vida monástica. Porque a tentação carnal. E nesse período, querendo ou não, você tem que lembrar que também, dentro da cultura grega, dentro da cultura romana, a questão de uma vida promíscua, o próprio Agostinho, que tinha uma vida muito exagerada, né? Nessa questão devassa. Então, era uma coisa que era comum aqueles dias, e quando eles se convertiam, eles passavam por esses momentos, e eles não queriam mais pecar, né? Dentro daquilo que a gente tem como prostituição ou luxúria, né? Ou promiscuidade, né? Pecados da promiscuidade. E, então, é bem pitoresco essa cena, né? Mas quem está falando aqui, meus irmãos, a gente tem que lembrar, é Gregório escrevendo. Sim. Assim como a gente sabe, por exemplo, de Antão, quem escreve sobre Antão é Atanásio. Então, percebam que a gente vai aprender por parte daqueles que escrevem. É muito curioso também, na obra do Carmes, a gente vai ver que a questão da virgindade, agora, durante esses períodos, eles levavam muito a sério a questão da castidade, da virgindade. É aqui que vai dar o gatilho para o celibato lá na frente. Mas você pode ver que nem todos os monges eles vão se enveredar para o lado do celibato. Podem ver que até hoje os próprios padres ortodoxos gregos, eles casam-se. Por quê? Porque eles veem que na família é importante. É importante você ter uma família. Os padres ortodoxos gregos e russos, eles casam
armênios, eles casam, ou seja, a maioria do catolicismo fora do romanismo, mas é aqui que eles vão começar a dar pinceladas e dar destaques, inclusive para o nascimento virginal e para a virgindade perpétua de Maria. É aqui que começam as discussões. Até aí, nenhum problema. Mas o problema vai ser ligar a vida de castidade e de celibatário como uma prática mais elevada de santidade, né? Bom, cuidado aí, né? Se a gente vê o Dil, né, todo ferido aí, curtindo, né? Aí a gente já sabe o que ele fez, né? Tem gente que é tanta carnalidade que se jogar numa mata da Amazônia todinha, com todas as ortigas do mundo, não acaba, né, hoje? Não acaba, de boa. Tá no homem, né? Tá no homem, né, João? Eu acho que se esse testemunho fosse contado hoje, seria ridicularizado, né? Sim. Hoje, se falar assim, contar um testemunho que passou por isso hoje, ixi. Exatamente, né? Mas você vê, isso mostra um pouco mais do lado daquela questão do celibato, né? Tá bom? Então, vamos lá. Continua para nós, Gil, por gentileza. Excessos. Excessos como este, entretanto, não eram característicos do jovem monge, para quem a vida monástica não consistia em destruir o corpo, mas em fazê-lo apto para ser instrumento no serviço de Deus. Opa, esse ponto é muito interessante. Então, pode ver que não era uma coisa frequente. Mas lembre, irmãos, vocês vão ver, quando a gente começa a estudar a história eclesiástica, tinha uns figurões assim extremamente bizarros e algumas práticas muito esquisitas. Meus irmãos, se hoje a gente tem umas coisas estranhas, imagina naquela época, entendeu? Então, aqui, mais uma vez, né, uma foto, deixa eu ler. Autoflagelo, né? Hã? Um autoflagelo, né? De acordo com a lenda representada neste afresco da igreja de São Miniato, em Florença, alguns monges pediram a São Benedito que fosse seu chefe. Quando se aperceberam que o santo era um chefe austero, trataram de envenená-lo. Porém, quando Benedito abençoou o cálice, este se quebrou. Aí, meus irmãos, agora, então, inclusive, eu acho que é bem propício, eu separei para vocês uma parte aqui de uma obra do Daniel Hopes, que é a lenda. Eu vou ler, eu acho que vale a pena a gente ver agora um pouco. Vamos só ler mais um pouquinho, deixa eu ver aqui. Isso, só concluir essa parte, então, Dil. Aí eu quero ler essa obra do Daniel Hopes, que fala da lenda, porque se hoje, meus irmãos, se hoje os nossos irmãos pentecostais e avivados fazem loucura em nome de Deus, e os neopentecostais mais loucura, imagina nessa época, meus irmãos. Então a gente tem que dar o direito de dúvida, a gente tem que fazer uma leitura crítica do momento, temos que olhar com complacência, porque hoje, quantas são as profetadas que a gente vê nos nossos dias, dentro da nossa igreja, pastores sérios se enveredando por esses caminhos, porque isso dá mercado. Então, né, vamos olhar com certa compaixão aos nossos irmãos do passado, tá bom? Então, Dil, continua para nós, que aí depois eu vou ler um outro artigo do Daniel Hopes com vocês, vai ser bem interessante. Ok. Em pouco tempo, a fama de Benedito era tal que um numeroso grupo de monges se reuniu a ele. Benedito os organizou em grupos de 12. Esta foi sua primeira tentativa de organizar a vida monástica, que teve de ser interrompida quando algumas mulheres dissolutas invadiram a região. Mais uma vez aí, ó. Olha as meninas querendo atrapalhar o projeto dos monges. Vou te falar, essas meninas perigosas. A mulher estava no caminho dele, hein? Perigoso. Perigoso, olha a barra da saia, né? Vamos lá, continua. Outra observação aí é que a gente vai vendo que passa a exercer uma certa idolatria em torno dele, né? Eu até não penso assim, Júnior, sabe por quê? Era muito comum os grandes líderes do passado que viviam em reclusão, eles serem procurados entre os pais do deserto. Depois que o cristianismo passa a ser a religião oficial, eles eram até convocados para participar das reuniões e dos concílios e dos sínodos.
E muitas vezes os imperadores iam até onde eles estavam para pedir conselho. Na minha percepção, quando eu faço essa leitura deles, por isso que eu estou falando aqui, a gente leu as origens do monasticismo, agora a gente está lendo as origens do monasticismo com Beneditino, que ele vai ser o gatilho para o outro monasticismo que vai se repercutir no Oriente e no Ocidente, e vai se perpetuar até hoje, mas nesse primeiro momento não, é porque de fato ele era muito dedicado, entendeu? Então eu acho que é isso, não tem a ver. Agora, aquele quadro que a gente viu, né, que tentam envenená-la, aquilo já acho que está mais para lenda, entendeu? Então, mas assim, eu ainda não vejo esse lado mais ele tem a sua importância, a sua relevância para a igreja naquele período, mas com o passar dos tempos, as pessoas passam a idolatrar, queira ou não passa. Hoje já não é visto assim como aquela autoridade. A gente não tem os grandes homens de Deus lá, a gente tem eles como pessoas que contribuíram para a história da igreja. É diferente. Mas eu vejo, Júnior, que nesse momento ele era assim. O que vai surgir depois dele, é isso que eu digo para você, que aí vai virando outras coisas, entendeu? É isso que eu estou falando, isso vai se performando, né? Vai se performando, vai tendo influências, né? Mas continua para a gente, Gil, por gentileza, Benedito. Benedito, então, se retirou para Monte Cassino, com seus monges, um lugar tão remoto que ainda não havia um bosque sagrado ali. E os habitantes do lugar continuavam oferecendo sacrifícios em um antigo templo pagão. A primeira coisa que Benedito fez foi pôr um fim a tudo isso, derrubando as árvores, o altar e o ídolo do templo. Depois organizou ali uma comunidade monástica para homens, perto de outra que sua irmã gêmea, Escolástica, fundou para mulheres. Olha só, interessante. Ele era gêmeo, e o nome da sua irmã era Escolástica, que também era uma pessoa muito piedosa. Quando a gente vai fazendo uma pesquisa sobre ela, aí é sempre na ótica do viés católico. Então, tem esse lance mais sacro, santo. Conta-se até uma história em que ela via o irmão, raramente. Beneditino ia visitá-la uma vez por ano, coisa do tipo. E certa ocasião, enquanto ele visitava, ela disse, fica mais um pouco. Aí ele disse, não, eu tenho que voltar para o monastério. Aí, então, ela pega e ora a Deus e pede para que Deus, né, permita com que seu irmão fique. E aí vem uma grande chuva, uma tempestade torrencial. E aí ele pergunta para ela, mas o que você fez? E ela diz, eu te pedi para você ficar, você não quis, eu pedi para Deus para que você ficasse. Então agora tente ir, se você pode, para o monastério. E aí, tendo em vista que ele não conseguiu sair, ela, no caso, teve a noite toda ali compartilhando as coisas de Deus com ele. Percebam, irmãos, essas histórias, aí eu acredito que entram mais já dentro do conto, da tradição. Por isso que eu falei para vocês que nesse período, mesmo que os nossos irmãos do passado acertaram com relação à sua postura, a maneira em que o romanismo vai canonizar eles, ainda mais beneditino, porque ele vai ser fundamental para toda a história do romanismo, imagina, o que ele não... as histórias que vão sendo criadas a partir deles. Como eu disse para vocês na última aula, Agostinho de Hipona foi canonizado 1000 anos praticamente depois que ele passou a existir. Então, perceba, algumas pessoas que são importantes para o romanismo, eles passam a ter mais ênfase, e aí as histórias acabam sendo maiores. Então, a gente tem que fazer uma leitura muito crítica do que vão dizer ou que os outros vão contar. Essa história, por exemplo, que eu acabei de citar sobre a irmã gêmea dele, que é Escolático, é uma história, né? Claro, eu não acredito isso ser verdade, mas assim, aí entra aquela questão... Para o católico isso é importante, porque ela é uma santa, ela pediu para Deus e Deus mandou, ou seja, ela orava e Deus realizava. Você entende aquela ideia mística, né? Que o catolicismo precisa ter nessas grandes personalidades para quê? Para canonizá-los, senão não canoniza.
né? Quando a gente estudou os pais da igreja, nas aulas passadas, História Eclesiástica 1, que alguns eram soberbos, que alguns eram, né, arrogantes, isso não combina com a santidade católica. Mas quando eles vão escrever sobre eles, eles tentam canonizar, eles tentam fazer com que se tornem santos. Mas quando tem um historiador, e esse historiador, né, chega lá, por exemplo, que nem Atanásio, e diz algumas verdades nua e crua, não combina muito com o santo católico, né? Porque o santo católico é todo revestido de piedade, etc. e tal. Então, irmãos, olha outra coisa interessante aqui. Benedito, ele faz algo bem curioso, ele derruba árvores onde eram feitos altares. E por que não matam Benedito, muitas vezes? Porque dentro da cultura pagã, eles tinham aquela ideia de que o deus daquele paganismo, ou a divindade que cuidava daquela árvore, deveria matar quem fizesse isso. Já que não matou, o Deus dele era maior, entendeu? Então, os monges, ora, eles tinham essa autoridade, eles faziam esses enfrentamentos, porque era mais ou menos como se eles estivessem lutando contra a divindade. Já que eles não eram mortos, o Deus deles era o maior. Então, os pagãos, muitas vezes, passavam a dar ouvido e se convertiam, mesmo que ainda, né, com seus trejeitos pagãos, né? Pagãos, tá bom? Beleza, até aí? Onde você parou, Gil? Isso aqui, é escolástica, né? Ali a sua fama era tamanha, pode ler para nós, por gentileza? Ali a sua fama era tamanha que vinha gente de todo o país para visitá-lo. Entre estes visitantes se encontrava o rei ostrogodo Totila, a quem Benedito repreendeu, dizendo-lhe: faze muitas coisas más, e já tem feito mais. Chegou o momento de parar com essas iniquidades. Reinarás ainda por 9 anos, e morrerás no 10º. E de acordo com o que diz o biógrafo de Benedito, Gregório o Grande, Totila morreu no 10º ano do seu reinado, como o monge havia predito. Olha, dá uma pausa aqui, meus irmãos. Percebam que, Júnior, quando você falou sobre as idas dos reis, lembra? Era uma questão de consulta, né? Então a gente vê que ele era uma pessoa de autoridade. Agora, olha só que curioso. Quando Gregório o Grande faz essa afirmação aqui, em que pé de igualdade ele coloca o Benedito? O que isso nos faz lembrar, meus irmãos? Que pé de igualdade ele está colocando o Benedito? Com Cristo? Vamos, sim, Cristo, né? E quem mais? Quem era que falava aos reis e muitas vezes dava sentença? Os profetas. Exatamente. Está entendendo? Está entendendo? Eu lembrei da árvore que Cristo amaldiçoou e ela morreu. Isso, então, mas aqui, o que acontece? Quando a gente pensa um pouco sobre essa questão, a gente começa a entender um pouco a cabeça do quê? Do escritor. É colocando ele como se ele fosse um profeta, no mesmo pé de igualdade dos profetas. Perceba, tudo isso, irmãos, aonde entra a análise aqui? Vai ser matéria-prima para quê? Para o humanismo dizer, tá vendo? Na história do cristianismo, nós continuamos a fazer a parte da revelação. Logo, a tradição está em pé de igualdade com o quê? Com a Bíblia. Até porque os nossos profetas são iguais àqueles profetas. E por isso que, dentro das correntes, alguns historiadores, principalmente romanistas, vão dizer o seguinte, que a história eclesiástica é o terceiro testamento. Olha só, essa ideia subjacente é querer mostrar o seguinte, que estamos em pé de igualdade, longe disso, né? Porque Jesus não nos deu esse direito, entendeu? Mas façam as críticas, tá bom? E sempre leiam com esses critérios, né? Então, leia agora para nós essa última frase, né? Porém, a fama. Porém, a fama de São Benedito não se deve às suas profecias, nem à sua prática ascética, mas à regra que deu à comunidade de Monte Cassino em 529, e que em pouco tempo passou a ser base de todo o monasticismo ocidental. Exatamente. E ele passa a ser base,
os imperadores vão gostar dessa proposta, os reis, aonde quer que eles estejam, vão gostar disso, porque acaba criando um padrão. E esse padrão ele é estabelecido em toda a Idade Média. E ele vai tomar outras formas e vai tomar outras vertentes. Mesmo que ainda entre Oriente e Ocidente tenha algumas características diferentes, não deixa de ser. Tá bom? E aqui é o quadro, como há pouco a gente viu, do rei indo falar com ele, né? Olha só. Reinarás ainda por 9 anos e morrerá no 10º. É essa foto, né? Onde ele está. Um desenho. Parece a sentença para Ezequias, né? Exatamente. Né? Beleza, meus irmãos? Então, agora eu quero ler com vocês, como eu tinha separado para vocês, a lenda do Daniel Hopes, lá no volume 1 da História, na página 576. Olha só que interessante. Inclusive, vou aumentar a letra aqui, para ficar mais claro para vocês. E eu até tinha pegado essa palavra, por isso que eu abri aquela hora o meu tradutor, para fazer uma leitura correta. Outra coisa, o biógrafo dele aí, ele é o quê? Católico, né? Exatamente, é Gregório I Grande. Então, entendeu, Júnior? Por isso que eu estou falando aqui. É isso que a gente tem que fazer. Né, exatamente. A gente tem que fazer uma leitura crítica da história. Não é a história dos vencedores? A gente já aprendeu que Leão I se torna praticamente o primeiro papa, não declarado, mas ele chama para si a responsabilidade. Mas quem foi, de fato, o primeiro papa? Gregório. Entendeu? E é bem interessante que ele vai registrar a vida de quem? Ele vai registrar a vida né, do caso, daqueles que mais vão sustentar a sua postura, né? Então é século VII, Gregório, né? Tá bom? Interessante, né? É isso aí. Agora, essa frase aqui, irmãos, que está em latim, ela significa: louvemos-te, Deus, eu te confessarei, Senhor. Então, olha só essa história. Eu quero ler aqui rapidamente para vocês. O livro do Daniel Hopes, irmãos, é maravilhoso. Como eu falei para vocês, essa não é uma obra histórica. Literalmente é uma novela em história. Agora, deixa eu até antecipar uma coisa aqui para vocês. E aqui fica uma instrução para Samuel, que está chegando agora. Samuel, todos os livros que nós indicamos para vocês, são os livros textos, nunca despreze as notas de rodapé. Por exemplo, essa obra-prima do Daniel Hopes, né, que são várias obras. Cada livro dele tem 500 páginas. Quando você vai ver a bibliografia e as notas de rodapé, é muito interessante. Os livros que ele faz consultas, críticas, os apontamentos, por exemplo. Ele olha alguns livros, ele dá as suas opiniões sinceras, ele diz, esse livro, ele tinha um resumo muito simples, mas eu achei interessante por causa disso. Outro, ele fala, não, esse livro é um clássico, consulte mais nessa obra e naquela em francês, para você se aprimorar mais. Então, quando você lê a maneira em que ele escreve, Daniel Hopes, que a gente já viu que esse não é o nome dele, esse é o nome artístico dele, né? No entanto, ele escreve com tanta maestria, ele vai contextualizando diante de todas as fontes que ele pegou. Porque, ao ler a obra dele, parece uma novela. E aí a gente faz a seguinte pergunta, tá? Essa novela ele tirou da cabeça dele? Aí a gente chega à conclusão pela bibliografia. Não. Ele tem um arsenal tão brilhante de bibliografias em vários idiomas que ele monta o livro baseado nessa obra. Por isso que eu estou encantado com essa obra. E aí a gente vai ler um pouco ele agora, tá bom? Eu quero ler mais uma vez, meus irmãos, mais uma vez. Por que eu estou gastando esse tempo? Éramos para a gente já ter corrido, e eu não queria aqui cortar essas histórias, porque essas histórias vão ser o pano de fundo para a gente entender as outras histórias. E, ao mesmo tempo, se a gente não entender esse momento da história, a gente vai fazer um julgamento desses irmãos como a gente vai julgar os outros ali na frente, no tomismo, entendeu? Então, se eu faço um corte de 200, 300 anos e a gente já começa para o papismo, para as heresias, sem entender um pouco a origem,
a gente põe tudo dentro do mesmo pacote, tá bom? Mas vamos agora ler esse artigo. Eu quero ler aqui com vocês, deixa eu até aumentar um pouco, como vocês não têm, eu também não tenho ainda essa obra, eu pretendo comprar. Fica aqui uma sugestão, tá, meus irmãos? Pode comprar e me dar de presente, tá bom? Pastor Rai não é vaidoso. Podem comprar essa coleção completa aqui, porque eu achei maravilhosa. Estou encantado, estou fascinado. Então, eu vou ler rapidamente aqui com vocês, podem acompanhar comigo, né? Ó, nos primeiros anos do século V, ocorreu que a igreja, ocorreu de igreja em igreja uma historieta popular, a lenda dos 7 dormentes. Ou seja, percebam, tinham muitas lendas, irmãos. De igreja em igreja tinha essa lenda, que era a lenda dos 7 dormentes. Parece uma obra de ficção, tá? Continuando. Fora no período de perseguição de Décio, que tanto sangue fizera correr, sem saber para onde ir, 7 fiéis perseguidos tinham se refugiado numa gruta. Mas o Senhor tivera piedade deles e, enviando-lhes um anjo, mergulharam-os num sono milagroso. Ali repousaram século e meio, enquanto, um após outro, todos os perseguidores desapareciam. Constantino mudava os destinos do mundo e, finalmente, Teodósio apoiava o seu império no madeiro da cruz. Depois, o anjo voltou e descerrou-lhes as pálpebras. Levantando-se, os dormentes saíram do seu refúgio. A princípio, desconfiados e temerosos de ver aparecer a todo momento os esbirros de Décio. A surpresa logo os levou, porém, a soltar gritos de admiração e ações de graça. Seria possível? Todas essas igrejas reluzentes de mármores e de mosaico, todas essas cruzes erguidas em plena luz do sol, e todas essas multidões entoando o nome de Cristo nas praças públicas de todas as cidades? Estão entendendo aqui, meus irmãos? Olha só que texto interessante, essa lenda. Né? Então, contava-se uma lenda de igreja que alguns irmãos tinham ido, em virtude da perseguição do Décio, ido para um lugar, um anjo tocou sobre eles e eles adormeceram. E ali eles ficaram por 1 século e meio. E esse mesmo anjo tocou-lhe nas pálpebras depois de 1 século e meio. Eles acordaram. Quando eles saem dessa gruta e vem um mundo mudado, porque nos dias dele, dos dias de Décio, era só um massacre em cristão. Agora o mundo era cristão. O império era cristão. Cruz, Cristo, adorações a Deus. Então eles ficam estupefatos. E olha só como a narração é linda. Estão entendendo o que eu falo para vocês? Hoje eu separei esses textos, irmão, porque são textos maravilhosos que nos faz ver esse momento. Estão entendendo como é interessante quando a gente vê a história, quando a gente pega várias obras, quando a gente para e aprecia uma obra, tem um senso crítico, aprecia outra obra, tem um senso crítico, aprecia outra obra, e a gente tenta entender o contexto em que eles viviam, é simplesmente muito interessante, né? Tudo bem até aí? Beleza? Olha aqui, continuando então. Não há dúvida de que, ao lançar um olhar para trás e considerar o caminho percorrido em menos de 4 séculos, a história experimenta uma sensação de estranheza, como se estivesse perante um fenômeno para cuja explicação não basta um simples porquê ou como. O grão de mostarda lançado na pobre terra da Palestina por um profeta errante tinha, conforme as suas promessas, atingido as dimensões de uma árvore imensa, a cuja sombra se acolhiam todos os povos do mundo. Do corpo sepultado daquele feito homem, daquele Deus feito homem, que fora morto às portas da cidade, havia germinado prodigiosas messes, ou seja, prodigiosas colheitas, safras. Tudo parecia absurdo, inadmissível nessa vitória do vencido, nessa reviravolta completa de uma situação que, no ano 30, parecia ter chegado ao fim. No entanto, aí estava. Continuando.
fora necessário percorrer 4 longas etapas. A primeira, da semeadura ao acaso, em que um punhado de homens fiéis, os apóstolos, vencendo a indiferença do mundo e as suas excitações humanas, confiando unicamente na palavra do Mestre, tinham levado consigo ao longo das estradas do Império o grão da verdade. A segunda, olha que frase, deixa eu dar uma pausa aqui, senhor. Olha como esse escritor é maravilhoso. Faz uma crônica bela, né? Magnífica, Júnior. Eu falei, não, eu preciso hoje falar do monasticismo, não agora simplesmente do pai, mas eu preciso falar do beneditino porque eram isso daqui. Está entendendo, Júnior? Era um conto, eram os historietas, mas eles estavam vivendo isso daqui, Júnior. Era o imperador querendo tomar proveito, eram sacerdotes e bispos agora se aliando ao império, porque viram ali que agora estavam tomando proveitos e tendo certos favores, mas haviam muitos piedosos que agora enxergavam a sua história, tinham ainda as marcas. Não era mais um sonho, né? Hã? Não era mais um sonho. Não era mais um sonho, o sonho virou realidade. E agora, é claro, eles enfrentavam uma outra fase. Então, continuando aqui, é magnífico, essa obra é magnífica, eu estou encantado, estou encantado. A segunda, do sacrifício, em que milhares de heróis, obscuros ou ilustres, tinham operado a transmutação dos valores e ensinado à Terra uma nova concepção da ação política, em que a fraqueza é que é força e em que a força perde o seu poder. Olha, mais uma vez, né, aqui mostrando os martírios, né, a era dos mártires. A terceira fora a de uma tomada de consciência quando aqueles que, numa designação justa, viram a chamar-se de padres da igreja ou pais da igreja, que você tem que fazer a leitura de que Daniel Hobbes, ele escreve na ótica também do catolicismo, tá, irmãos? Engendrando para a história a sociedade humana nascida de Cristo, tinham preparado lentamente a mudança das bases morais e sociais sobre as quais havia de repousar a civilização. Isto é, tinham renovado a concepção do homem e do mundo, ou seja, aqui falando da patrística, irmãos, ou seja, os pais da igreja, né, mostrando a importância de Atanásio, de Eusébio de Cesareia, de Gregório de Nissa, de Gregório Teólogo, né, de Basílio, né, de Antão, de Pacômio, né, ou seja, ele está aqui mostrando essa fase de Jerônimo, de Agostinho. Olha que fantástico. E, continuando, e quando, enfim, os acontecimentos cederam perante uma nova lógica, quando o Império chamou a cruz em seu auxílio, venceu-se com a mesma facilidade a quarta etapa, durante a qual a Igreja de Cristo assimilou as suas conquistas, absorveu os elementos válidos do passado e preparou o futuro. A Revolução da Cruz triunfou em 3 séculos e meio. Foi como se uma força sobrenatural, aquela mesma que dá à história o seu sentido e o seu alcance, lhe tivesse prestado misteriosamente a sua ajuda, começando por pôr a serviço dos missionários do Evangelho a ordem romana. Os seus navios e as suas estradas, passando depois a guiar a mão dos perseguidos para que se fizesse na árvore de Cristo o doloroso trabalho da poda e da enxertia, e, por fim, arrastando o império para os abismos, quando os tempos se haviam cumprido. Ó aqui os missionários, ó, quem são eles? Nada mais do que os monges, do que esses novos sacerdotes que vão agora se preparando nos monastérios. O cristianismo, continuando, tirou maravilhosamente partido de uma situação revolucionária, cuja responsabilidade não lhe cabia. O seu pessoal revolucionário ocupou pouco a pouco os postos de comando, e a sua doutrina operou a revolução mais surpreendente da história, porque essa revolução não se fez nem por e nem com paixões do homem, mas apesar delas e em nome do amor, Por isso, o triunfo da Revolução significou 2 coisas de igual importância: o nascimento de um novo tipo de humanidade e aquele que São Paulo definiria com o seu gênio, e o anúncio de um mundo novo,
destinado a substituir aquela que se encontrava ferida de morte. Olha só que frases maravilhosas, meus irmãos. Né? Uma nova humanidade, né? Uma nova humanidade estava nascendo ali. Por isso que a gente começa a entender um pouco a cabeça deles, porque tudo para eles era muito diferente. Então, continuando. No último dia do século IV, fechava-se o primeiro livro da história da igreja e ia abrir as páginas do segundo. Convertido no único poder espiritual do mundo ocidental, o cristianismo encontrava-se precisamente por isso, investido de responsabilidade desse mundo, e é esta responsabilidade que ele vai assumir ao longo da segunda parte da sua história. Não pensemos que, ao alargar as suas áreas e conquistar as massas, a doutrina evangélica não sofreu ataques. O cristianismo do século IV já não é o dos primeiros dias, daquelas épocas heróicas em que não havia meio termo entre a entrega e a recusa totais. Mas para que o sal da terra continuasse a ser eficaz, bastava que algumas almas fiéis fossem preservadas da tibieza. Ora, nessa igreja triunfante havia ainda inúmeros santos, e é por meio delas que a obra da expansão cristã terá prosseguimento e que serão preservadas fidelidades decisivas, mesmo no meio dos piores desastres. E aí vai, depois leiam, irmãos, eu não vou conseguir ler mais, porque é maravilhoso essas citações, e aqui surgem palavras de adorações no meio daqueles contos, tá bom? O que vocês acharam dessa pequena porção? Fantástica, não? É uma crônica. Maravilhoso. Uma crônica maravilhosa. E para a gente encerrar agora, porque agora eu quero... Pode falar. Gente. A crônica parece uma epopeia, né? Magnífico. Por isso que ele entrou, né, para a Academia de Letras Francesa, essa obra e esse autor, porque é magnífico. Como o Camões faz, né, quando ele começa a retratar o heroísmo, colocando Portugal como heroísmo, né, de Portugal, com as naves no mar. Então, aqueles versos dele lá, é ele dando toda a dignidade e colocando Portugal. E aí eu vejo, é a mesma epopeia, né? Exatamente, né? Deixa eu só ler mais essa parte aqui, ó. Nessa curva da história, não se trata de salvar uma ordem política e social irremediavelmente atacada pela decadência, mas de reconhecer os germes da civilização, e semeá-los em terra nova, ou antes renovada por terríveis trabalhos. A sociedade antiga, esclerosa, gangrenada, já não podia voltar a encontrar a força de viver. Para que o mundo voltasse a uma moral mais verdadeira, uma economia mais sã e uma política menos desumana, era preciso que essa sociedade morresse para renascer. Na perspectiva do tempo, compreender-se bem que os bárbaros fossem necessários, mas era necessário também que o seu aparecimento no cenário da história não determinasse um desmoronamento total da civilização. O que o Daniel está querendo dizer aqui? Que todos os acontecimentos foram palcos da provisão de Deus para reescrever essa nova história. E querendo ou não, o cristianismo aqui católico, e quando a gente fala católico, é esse cristianismo que tinha nascido com a patrística, agora é que vai ser o gatilho para a preservação de tudo aquilo que aconteceu. Lá para frente vira romanismo, mas até então não. Então, assim, continuando, ó, assim se encontrou definido o papel que ia sendo confiado à igreja, e que só ela seria capaz de desempenhar, porque não se havia ligado ao passado, porque não pertencia nem ao regime, nem a uma casta, nem a uma raça, e porque era universal, porque era a única capaz de utilizar para os fins da civilização as massas sãs, mais rudes, que iam lançar-se sobre o império. As virtudes suscitadas por Cristo na alma humana iam encontrar nas mais jovens nações do século V
nas jovens nações que o século V haviam de delinear terreno propício onde lançar raízes. Através de muitos momentos obscuros, vira o nascer de uma civilização nova, a civilização cristã da Idade Média, já em gestão desde o dia em que Constantino colocara o monograma de Cristo nas bases dos seus pendões. Assim escreve Lippert, a Igreja surge não só como uma instituição fundada por Cristo no passado, mas como uma realidade que, a cada instante da sua existência, não cessa de fazer brotar de Cristo como que um imenso rio que, saindo das profundezas invisíveis da alma, se espalha pelo mundo visível da organização com o pulsar de um coração eternamente vivo, compassado o movimento da história universal. Aleluia. Meus irmãos, e eu queria só agora, depois vocês leiam mais, porque não vai dar tempo, mas eu queria mostrar para vocês o seguinte aqui, queria concluir esse bloco dizendo o seguinte: eu sei que os nossos irmãos também erraram, mas percebam que, lembram na última aula passada, quando nós falamos, né, sobre as missões medievais, que a gente até contrapôs, falando que certos irmãos do passado foram evangelizar, bárbaros, chegaram lá, eles já eram cristãos, arianos. Aí a nossa cabeça fica se perguntando, mas como que pode os bárbaros guerrearem? Eles eram cristãos, eles eram arianos, essa confusão toda. Mas percebam, era um mundo novo se formando. A única coisa que veio criar unidade nesse mundo novo que se formou foi Cristo, na cabeça desses novos reis, desses novos bárbaros. Percebam como que foi muito difícil ser um cristão nesses dias. Como era muito difícil ser um líder nesses dias. Como era muito difícil você dar uma resposta a um império que tinha ruído e agora um novo povo que estava surgindo no meio de tudo que estava acontecendo. Então, a gente percebe que esse contexto aqui, como ele próprio diz aqui no próximo parágrafo, há um contexto admirável, contemporâneo desta época, decisivo, em que se experimentam perfeitamente os 3 traços dominantes da alma cristã nesse tempo. Olha só, deixa eu ler mais essa frase, irmãos. A alegria do triunfo. Por que a alegria do triunfo? Porque agora Cristo reinava. A angústia perante o sombrio. Por quê? Porque os bárbaros ganharam essa batalha. E a confiança inacessível em Deus. Por quê? Porque eles criam que Deus ia cuidar deles. E quando a gente vê as obras, por exemplo, do Daniel Hopes, falando aqui do posicionamento de Agostinho diante dos vândalos, é muito interessante, meus irmãos, porque Agostinho, diante dos vândalos, ele não esmorecia. O povo vinha buscar auxílio, porque agora os vândalos tinham sitiado, por exemplo, Hipona, e agora Agostinho, com toda serenidade, se ouvia o som da voz dele consolando as pessoas, muitas vezes angustiadas. Por quê? Porque essa confiança imarcessível em Deus era o que destacava. Por isso que o título desse capítulo é aquele título em latim, como nós vemos, né? Louvemos-te, ó Deus, eu te confessarei, Senhor. É aqui quando nasce esse poema. Então, olha só que interessante. Esse novo contexto tinha essas 3 premissas, né? Ou seja, a alegria do triunfo, a angústia perante o futuro sombrio e a confiança inacessível em Deus. Tá bom, meus irmãos? Vamos parar aqui, porque senão a gente vai emendar para o último bloco. Tá joia? Belezinha? Alguma pergunta? Joia. Tá? E aqui sai o poema, né, que encabeça essa obra, tá bom? E é muito legal, meus irmãos, muito legal, né? Tá bom? Depois ele traça aqui o quadro cronológico, mais uma vez. Isso a gente tem de sobejo, né? Dessa obra, tá bom? Mas aqui fica em questão é isso. Deixa eu só dar uma dica, rapidamente. Olha só, percebam, olha como a história, o índice bibliográfico dele é brilhante. Lembra que eu falei há pouco? Ele vai dar uma síntese. Olha, depois leiam com muita cautela as obras de caráter geral em que ele consulta. Muito interessante. Ele vai dar indicações, ele vai fazer críticas,
Eu achei muito interessante. Então, por isso que a gente vê que essa obra é fantástica. E ele vai dando a bibliografia capítulo por capítulo, ó. Capítulo 1, capítulo 2. Olha, essa é uma obra-prima, meus irmãos. Eu estou encantado com essa obra, tá bom? Então, se a minha contribuição foi fazer vocês conhecerem essa obra, eu acho que eu já dei um gol de placa, porque foi boa para mim e para nós, tá bom? E para aqueles que forem assistir essas aulas, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Podemos parar a gravação? Maravilha. E logo na sequência eu vou abrir uma outra, o volume 2 do Daniel Hopes, para ler também As Muralhas da Igreja. Só vou fazer uma citação, porque aí logo na sequência a gente vai para a regra dos beneditinos, tá bom? Beleza? Eu vou parar a gravação aqui. Combinado.